a vastidão verde e impiedosa da Amazônia em 1912 não era um lugar para mulheres como Elara Vasconcelos. Ou pelo menos era o que diziam os olhos curiosos e desconfiados que a seguiam desde o porto improvisado de Manaus até a pequena e esquecida embarcação que a levaria rio adentro. Ela era uma figura de contraste gritante, uma anomalia em meio à paisagem de homens suados, de pele curtida pelo sol e olhares endurecidos pela brutalidade da extração da borracha. Seus vestidos de linho claro, embora práticos para o clima do Rio de Janeiro, pareciam frágeis e deslocados, assim como sua pele pálida e suas mãos de cartógrafa, mais acostumadas à precisão da pena e do compasso do que ao cabo de um facão. Mas a fragilidade era apenas uma camada superficial, uma ilusão que Elara permitia que os outros vissem. Por dentro, sua determinação era forjada em um aço mais resistente que o dos trilhos que começavam a cortar o país. Ela estava ali por uma única razão: seu irmão, Machas. A última carta dele, recebida há 4 longos meses, era uma mistura de fascínio científico e uma ansiedade crescente, quase febril. Ele falava de descobertas botânicas que poderiam mudar o mundo, mas também sussurrava sobre a opressão do lugar, sobre homens que eram meras sombras de si mesmos, e sobre um líder invisível, um barão cuja influência era tão onipresente quanto a umidade que apodrecia tudo. E então, o silêncio. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer notícia. Se você já sentiu um arrepio ao pensar em um ente querido que sumiu sem deixar rastros, comente aqui embaixo como essa incerteza te afetou, pois era esse o abismo que Elara se propunha a cruzar, armada apenas com um mapa, uma convicção inabalável e a memória do sorriso ingênuo de seu irmão. O pequeno entreposto comercial onde o barco a deixou era menos uma cidade e mais uma ferida aberta na margem do rio. Um aglomerado de palafitas de madeira escura, unidas por pontes bambas que rangiam sob seus pés, exalando um cheiro agridoce de peixe, cachaça e desespero. Ali, o poder não era medido em patentes ou sobrenomes, mas no volume de borracha que se empilhava nos armazéns e na quantidade de homens que se possuía. Através de dívidas impagáveis, Elara sentiu o peso daquele ambiente em seus ombros. Cada tentativa de perguntar sobre Machas era recebida com um silêncio hostil ou com um desviar de olhos. Os homens, seringueiros com os corpos marcados pelo trabalho exaustivo e os rostos vazios de esperança, haviam como uma forasteira, um elemento estranho que poderia perturbar o frágil e perverso equilíbrio daquele lugar. Ela mencionava o nome de seu irmão, descrevia sua aparência, mostrava sua fotografia, mas as respostas eram sempre evasivas. Disseram-lhe que muitos homens se perdiam na mata, que a floresta tinha seus próprios apetites, e não costumava devolver o que tomava. Mas Elara, com sua mente treinada para ver padrões onde outros viam o caos, percebeu que não era medo da floresta que selava aqueles lábios, mas sim um medo de algo muito mais próximo e tangível. O nome do seringal Corvo Branco pairava no ar como uma maldição, um lugar sobre o qual ninguém ousava falar diretamente, um feudo governado por uma entidade que todos temiam e serviam. Ela entendeu que para encontrar Machas, não bastaria seguir seus rastros no mapa. Ela precisaria primeiro romper o muro de silêncio erguido pelo medo que aprisionava cada alma naquele pedaço esquecido do mundo. Foi em meio a essa muralha de silêncio que um nome surgiu, sussurrado por uma velha senhora de olhos turvos, em troca de algumas moedas. Kael. Ele não era um guia comum. Era um homem que vivia nas franjas daquele microcosmo, não pertencendo completamente nem ao mundo dos brancos, nem ao dos seus ancestrais indígenas. Kael era uma lenda local, um homem que diziam podia caminhar pela floresta sem deixar rastros e entender a linguagem dos pássaros. Encontrá-lo foi um desafio. Ele vivia isolado, em uma cabana que parecia ter brotado da própria terra, e seu olhar inicial para Elara foi de puro desdém. Ele viu nela tudo o que desprezava: a arrogância da cidade,
a ingenuidade de quem acredita que a natureza é um jardim a ser explorado. Ele ouviu seu pedido e recusou de imediato, afirmando que a rota que ela desejava seguir, em direção ao coração do território do coronel Teodoro Bastos, era um caminho sem volta. Mas Elara não era mulher de aceitar um não. Ela não apelou para a piedade, mas para a lógica e para o orgulho dele. Mostrou-lhe os mapas de Machas, as anotações detalhadas, a inteligência de seu irmão, provando que ele não era apenas mais um aventureiro estúpido. E então, ela ofereceu um pagamento que o fez hesitar. Uma quantia que poderia comprar sua liberdade daquele entreposto para sempre. E mais importante, uma bússola de precisão alemã. Um instrumento que os olhos experientes de Kaye reconheceram como uma obra-prima. Ele viu nos olhos dela não a fraqueza, mas a mesma teimosia que fazia sua alma crescer em direção ao céu. E soube que ela iria com ou sem ele. E ir sozinha seria sua sentença de morte. Com um suspiro resignado, ele aceitou, selando um pacto que os levaria para o epicentro das trevas, que engoliram seu irmão. A jornada para o interior da floresta foi uma provação que testou Elara até os limites de sua resistência física e mental. A realidade da selva era infinitamente mais brutal do que qualquer relato que já lera. O ar, denso e pesado, dificultava a respiração, e o coro incessante de insetos e criaturas invisíveis criava uma trilha sonora enervante que parecia corroer os nervos. Kael movia-se com uma graça silenciosa, um fantasma, em meio à vegetação, enquanto Elara tropeçava em raízes e se arranhava em espinhos, sentindo-se a cada passo mais vulnerável e exposta. Ele a ensinou a identificar os sons, a diferenciar o chamado de um macaco do aviso de uma onça, a reconhecer as plantas venenosas e as que poderiam curar. Em uma das noites, ao redor de uma pequena fogueira, que lutava para afastar a escuridão opressora, Kael lhe contou sobre o Curupira, o guardião da floresta com os pés virados para trás, para confundir caçadores. Ele falou da lenda não como um conto folclórico, mas como uma verdade prática, uma explicação para os desaparecimentos e os sons estranhos que ecoavam na mata. Elara, a mulher da ciência, ouviu com ceticismo, mas uma parte dela, já abalada pela atmosfera do lugar, não pôde deixar de sentir um arrepio. Kael dizia que o Curupira punia aqueles que desrespeitavam a mata, e que muitos dos homens do barão que sumiram foram levados por ele. Uma conveniente cortina de fumaça sobrenatural, pensou Elara, para ocultar crimes bem humanos. Depois de dias de caminhada extenuante, eles encontraram o que procuravam, o acampamento de Machas. O local estava estranhamente intacto, como se ele tivesse simplesmente se levantado e ido embora. A tenda ainda montada, um prato com restos de comida ressecada, e sobre uma mesa improvisada, seu diário de campo. O coração de Elara disparou. Com as mãos trêmulas, ela folheou as páginas. As primeiras eram exatamente como ela esperava. Desenhos detalhados de folhas e flores, anotações meticulosas sobre o ecossistema, a caligrafia elegante e precisa de seu irmão. Mas, à medida que avançava, o tom mudava drasticamente. As descrições científicas davam lugar a frases fragmentadas e paranoicas. Machas escrevia sobre estar sendo vigiado, sobre olhos na escuridão, e o som constante e metálico de correntes se arrastando na mata. As últimas páginas eram quase legíveis, um borrão de desespero. E ali, desenhado repetidamente com uma força que quase rasgava o papel, estava um símbolo. Um círculo com 3 linhas curvas em seu interior, assemelhando-se a uma garra ou a uma raiz retorcida. Quando Kael viu o desenho, seu rosto se tornou uma máscara de medo genuíno. Ele reconheceu o símbolo. Não era uma lenda, era a marca do barão. O ferro com que ele marcava sua propriedade, sua borracha, e sussurravam: seus homens. Era um aviso final, um ponto de não retorno. E agora, estava nas mãos de Elara. A descoberta da marca do barão no diário de Machas foi o ponto de virada. A certeza substituiu a esperança. Seu irmão não estava apenas perdido. Ele havia se aproximado demais do fogo, e fora consumido. Foi nesse momento
de terrível clareza, que eles foram encontrados. 3 homens surgiram da mata, movendo-se com a mesma eficiência silenciosa de Kael, mas sem a sua reverência pela floresta. Eram os capangas do coronel Teodoro, homens cuja lealdade era comprada e mantida pelo medo. O confronto foi breve e tenso. Eles não sacaram armas de fogo, apenas os facões longos, cujo brilho parecia absorver a pouca luz que penetrava o dossel da floresta. O líder, um homem com uma cicatriz que lhe dividia a sobrancelha, falou em um tom baixo e ameaçador, ordenando que voltassem. Ele disse que aquela terra tinha um dono e que forasteiros não eram bem-vindos. Quando Elara, em um ato de desafio, mencionou o nome de Machas, o homem sorriu um sorriso sem alegria e disse que a floresta engolia muitos curiosos. O aviso era claro: aquele encontro não foi um acaso. Eles estavam sendo observados o tempo todo. A influência do barão era um polvo cujos tentáculos se estendiam por quilômetros de selva. Elara agora segurava a prova de que algo terrível acontecera. Mas para entender o que o símbolo significava e decifrar a última mensagem de seu irmão, ela teria que ir mais fundo, para um lugar de onde ninguém voltava. Fique até o final para descobrir o segredo sombrio que o barão guardava as 7 chaves e a verdade chocante por trás da lenda do Curupira. Ignorando o aviso, Elara e Kael prosseguiram, agora com uma cautela redobrada, movendo-se pelas trilhas menos óbvias que apenas o conhecimento ancestral do guia permitia encontrar, usando as habilidades de Elara para interpretar a topografia a partir dos rudimentares mapas de Machas e a perícia de Kael para navegar pelo terreno. Eles conseguiram contornar as patrulhas e chegar às fronteiras do Seringal Corvo Branco. A visão que se apresentou era desoladora. O que de longe parecia um empreendimento organizado, de perto se revelava um campo de trabalho forçado. As habitações dos seringueiros eram barracos miseráveis, amontoados em uma clareira lamacenta. Homens, mulheres e até crianças moviam-se com uma lentidão letárgica, seus corpos magros e seus olhares vazios, contando uma história de dívidas eternas e trabalho sem fim. O cheiro de látex queimado se misturava a um odor de doença e resignação. Era um reino construído sobre a miséria humana, escondido do mundo pela imensidão da floresta. Elara sentiu um nó no estômago. A busca por seu irmão havia se transformado em algo maior. Um testemunho de uma crueldade que ela só conhecia dos livros de história. Aquele não era apenas o domínio de um homem poderoso, era o coração pulsante de uma escuridão muito real e humana. Infiltrar-se no coração do Seringal exigiu toda a astúcia que possuíam. Kael usou seus contatos com alguns trabalhadores descontentes, trocando informações e promessas por um acesso discreto às áreas de processamento. Foi lá, em meio ao barulho das prensas e ao calor sufocante das fornalhas de defumação, que Elara começou a juntar as peças do quebra-cabeça de seu irmão. Ela observou os capatazes distribuindo não apenas comida, mas pequenas doses de um líquido escuro, em troca de lealdade ou de trabalho extra. Lembrou-se da menção de Machas a uma orquídea de lágrimas. Não era uma flor, percebeu, mas um código, uma droga. Em uma noite, enquanto o acampamento dormia o sono pesado da exaustão, eles conseguiram entrar no armazém principal. Atrás de pilhas de bolas de borracha defumada, encontraram um alçapão escondido no assoalho. O que havia embaixo não era um porão comum, era um laboratório rudimentar. Caixas e mais caixas marcadas com o símbolo da garra continham não o látex, mas um tipo estranho de fungo de aparência fosforescente. Ao lado, alambiques e equipamentos de destilação. Machas não havia tropeçado em um esquema de contrabando de borracha ou ópio. Ele havia descoberto algo novo, algo que talvez só existisse ali, o verdadeiro pilar sobre o qual o império do coronel Teodoro fora erguido. A descoberta, no entanto, teve um preço: o som de seus movimentos no porão, por mais cuidadosos que fossem, não passou despercebido. Quando subiram do alçapão, foram recebidos pela figura imponente do próprio coronel Teodoro Bastos.
flanqueado por seus homens mais leais. Não houve gritos ou violência imediata, apenas um silêncio pesado e o olhar penetrante do barão. Ele não era um monstro rústico que Elara imaginara. Era um homem de maia-idade, com traços finos, roupas impecáveis e uma calma desconcertante. Ele os convidou, com uma polidez gélida, para sua casa grande, uma mansão decadente que se erguia, no centro do seringal, como um mausoléu de luxo, em meio à miséria. A conversa que se seguiu não foi um interrogatório, mas uma confissão. Teodoro, com uma taça de vinho na mão, contou sua história. Admitiu que o fungo era sua verdadeira fortuna, uma espécie única com poderosas propriedades alucinógenas e viciantes, que ele vendia por preços astronômicos para um seleto grupo de clientes na Europa. Ele era um barão, sim, mas não da borracha, era um barão do vício e da ilusão. Se histórias de investigação e segredos sombrios te fascinam, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas futuras explorações sobre os cantos mais obscuros da história e da natureza humana. O ar na sala ficou mais pesado quando Elara, com a voz firme, apesar do medo, perguntou sobre Machas. O coronel Teodoro deu um gole em seu vinho, e seu olhar se tornou distante por um instante. Ele descreveu Machas, não como uma ameaça, mas como uma decepção. Um cientista brilhante, sim, mas perigosamente ingênuo. Quando Machas descobriu o fungo, sua primeira reação foi o fascínio científico. Ele queria catalogá-lo, estudá-lo, revelá-lo ao mundo. Teodoro conta que lhe ofereceu uma fortuna, uma parceria, uma chance de pesquisar com recursos ilimitados, desde que o segredo fosse mantido. Mas Machas, com seu idealismo incorruptível, recusou. Ele viu a exploração, o vício, o sofrimento dos trabalhadores e ameaçou expor tudo. O barão então explicou, com uma lógica fria e empresarial, que não podia permitir que isso acontecesse. O fungo não era sua única salvaguarda. A lenda do Curupira, ele revelou com um sorriso cínico, era sua criação mais engenhosa. Uma história de ninar para adultos, semeada por ele mesmo, entre os trabalhadores e as tribos locais. Um conto sobrenatural, para manter os curiosos longe da caverna sagrada, onde o fungo crescia em abundância. Um lugar que os locais já temiam por suas próprias razões espirituais. A revelação final veio como um golpe físico. Teodoro confessou o destino de Machas. Ele não o matou com as próprias mãos. Achou que seria um desperdício, e de certa forma, uma grosseria. Em vez disso, ele o devolveu à natureza que tanto amava. Ele levou Machas, amarrado, até a entrada da caverna sagrada. Lá, vivia uma pequena tribo isolada. Um grupo que Teodoro mantinha sob seu controle através de presentes e da manipulação de suas crenças. Ele lhes disse que Machas era um profanador, um homem que queria roubar o espírito da montanha, o fungo que eles viam como uma divindade. Ele entregou o jovem botânico ao julgamento da tribo. Ele não sabia, nem se importava, com o que aconteceu a seguir, se o mataram ritualisticamente, ou se o deixaram para ser consumido pela floresta. O resultado era o mesmo. O problema fora resolvido. A confissão foi feita sem um pingo de remorso, apenas com o pragmatismo de um homem que remove um obstáculo de seu caminho. O barão então se virou para Elara, com o que parecia ser um brilho de admiração genuína, e lhe fez uma oferta. Sua inteligência e coragem eram qualidades que ele valorizava. Ela poderia tomar o lugar de seu irmão, não como vítima, mas como parceira. Ou poderia se juntar a ele em seu destino desconhecido. A oferta era uma sentença de morte disfarçada. Elara sabia que não haveria parceria, apenas uma gaiola dourada. Enquanto Teodoro se deleitava com seu monólogo, uma tempestade que se formava há horas finalmente desabou sobre o seringal, trazendo consigo ventos uivantes e uma chuva torrencial. O caos da natureza foi o sinal. Kael, que permanecera em silêncio até então, agiu. Com um grito de guerra em sua língua nativa, ele virou a mesa pesada sobre os guardas, criando a distração perfeita. No pandemônio que se seguiu, Elara não hesitou. Ela correu,
não para a saída óbvia, mas em direção à biblioteca do barão, onde havia visto os mapas detalhados da região. Com o som dos tiros ecoando atrás dela, ela agarrou um dos mapas e o diário de seu irmão, os dois únicos objetos que importavam, e saltou por uma janela, mergulhando na escuridão lamacenta da noite. A fuga era um borrão de medo e adrenalina, uma corrida desesperada pela sobrevivência, em meio ao inferno que o coração das trevas se tornara. Se essa reviravolta te surpreendeu, compartilhe este vídeo com um amigo que também adora um bom mistério, e veja se ele teria desvendado o plano do barão. A perseguição foi implacável. Os homens do barão, furiosos e molhados, espalharam-se pelo seringal, suas lanternas cortando a cortina de chuva. Elara e Kael, agora juntos novamente, sabiam que não poderiam vencê-las em uma corrida direta. Foi então que a mente de cartógrafa de Elara entrou em ação. Sob a proteção de uma saliência rochosa, ela abriu o mapa de seu irmão. Em suas últimas anotações, havia um detalhe que ela não entendera antes. Um pequeno esboço da caverna do fungo, com uma anotação quase legível sobre um rio que respira. Kael entendeu na hora. Uma lenda antiga de seu povo falava de um rio subterrâneo que corria por baixo da montanha. Uma passagem perigosa que poucos conheciam. Era a rota de fuga deles. Guiados pela combinação da ciência dos mapas e da sabedoria ancestral, eles encontraram a entrada da caverna, não a principal, guardada pela tribo, mas uma fenda secundária escondida pela vegetação. A travessia foi um pesadelo claustrofóbico, uma jornada pela escuridão, com o som do rio subterrâneo rugindo sob seus pés, mas era o caminho para a liberdade. Eles emergiram a quilômetros de distância, do outro lado da montanha, exaustos, feridos, mas vivos. E com as provas, a jornada de volta à civilização foi longa, mas a determinação de Elara nunca vacilou. O diário de Machas e a amostra do fungo, apresentados às autoridades corretas e a jornalistas influentes, criaram um escândalo de proporções internacionais. O império do coronel Teodoro Bastos ruiu como um castelo de cartas. Suas conexões na Europa o abandonaram, e seu nome se tornou sinônimo de exploração e crime. Ele nunca foi capturado. Como um fantasma, simplesmente desapareceu na imensidão da floresta que um dia chamou de seu reino. Elara voltou ao Rio de Janeiro, trazendo justiça para seu irmão e para centenas de trabalhadores anônimos do Seringal, Corvo Branco. Mas a história não termina com um final simples. A narração final nos deixa com uma pergunta perturbadora. Foi apenas a ganância que moveu Teodoro, ou o fungo, o espírito da montanha, exerceu sua própria influência sombria, corrompendo quem ousasse explorá-lo? A lenda do Curupira era uma farsa, mas talvez a floresta realmente tivesse seus próprios guardiões. E Machas, em sua inocência, tenha despertado algo que deveria ter permanecido adormecido. A câmera se afasta, deixando Elara em sua sala no rio, segurando o diário do irmão, seu rosto uma mistura de triunfo e tristeza. A busca terminara, mas o eco do mistério permaneceria para sempre. A Amazônia guardava seus segredos, e ela havia apenas arranhado a superfície de um deles. O que mais se esconde naquelas profundezas verdes e silenciosas? Que outras histórias de ganância, loucura e lendas esperam para ser descobertas? A verdade, como a própria selva, é muitas vezes mais densa e perigosa do que podemos imaginar. Para mergulhar em mais histórias como esta, que exploram a linha tênue entre o crime humano e o mistério inexplicável, ative o sininho de notificações e seja o primeiro a saber quando uma nova investigação for revelada. Não ouse perder.